Então, bom dia a todos. Vamos iniciar novamente a disciplina Fundamentos de Contabilidade para os alunos da Faculdade de Economia da USP. E hoje nós temos uma palestra com um amigo brilhante, que eu admiro, né? Guilherme Segato. Ele além de outras coisas, é contador e vai nos falar hoje sobre imposto de renda à pessoa física. Então, por favor, Guilherme. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui compartilhando sobre esse assunto, que é um assunto maçante, é um assunto chato, é um assunto que a gente fala de imposto, ninguém gosta de falar de imposto, e a ideia aqui é justamente a gente falar de coisas que interessam, a gente tentar. Eu quero tornar o assunto um pouquinho mais leve, quero trazer algumas informações relevantes e bacanas aqui para os alunos de economia, né, justamente para que eles tenham uma visão do todo do imposto de renda, até porque é um tema que ele tem muita relevância na nossa vida, né, principalmente na nossa vida adulta, no sentido de conforme a gente vai aí galgando o sucesso profissional e tudo mais, cada vez mais a gente vai sendo mordido, digamos assim, pelo leão, né? E aí é bacana a gente falar de imposto de renda, porque é um tema que, na minha opinião, precisaria ser, inclusive, abordado na escola, no ensino médio, né? Justamente para, desde lá no começo, todas as pessoas já tivessem uma espécie de formação prévia, né, no sentido introdutório, do que é o imposto de renda, quem deve declarar o imposto de renda, justamente para que, quando começasse a vida adulta, já começasse sabendo pelo menos do básico, né? Não chegasse para depois ter que correr atrás sobre o assunto. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentaçãozinha. Eu não quero aqui trazer nenhum assunto de nível, de caráter técnico, tá? É justamente eu tenho o justo intuito de realmente trazer leveza no assunto, né? Então, quando a gente fala de imposto, a gente bate o olho aqui e dá para a gente ver que logo nesse comparativo, né? Vocês conseguem ver aqui a minha tela? Está apresentando bacana aqui para vocês? Sim, tudo Sim, certo, tudo certo. Legal, bacana, pessoal, obrigado. Então, quando a gente olha aqui esse comparativo, né, o Brasil é um dos países com com uma alta carga tributária, né, uma das maiores do mundo. Está na frente aí do Canadá, da Suíça, dos Estados Unidos, né, de países que são realmente desenvolvidos. E quando eu falo de carga tributária aqui, eu não estou falando única e exclusivamente do imposto chamado imposto de renda. Aqui na carga tributária tem outros impostos, né, que são considerados também impostos de bens e serviços e consumo, né, mas o Brasil é um país com alta carga tributária. E aí a gente começa falando sobre o tema principal. O que é o imposto de renda? E o imposto de renda, o IRPF, significa Imposto de Renda de Pessoa. Ele é um imposto federal sobre a renda e os proventos dos contribuintes residentes no Brasil, né? No exterior, inclusive, mas que recebam fontes oriundas do Brasil. Ele é um imposto anual, né? Para quem trabalha aqui e já está na faixa de ser retido de imposto de renda, né? Você vê que no salário, no seu olerite, você é descontado de imposto de renda, mas o imposto de renda, via de regra, ele é um imposto que ele é declarado e ele é ajustável anualmente falando, né? Na declaração anual de ajuste do imposto de renda, inclusive nós estamos no período, na corrida já, né? Na temporada do imposto de renda, ao qual deve ser entregue aí a declaração que é referente a 2023, ano base 2023, agora em 2024, até 31 de maio de 2024. Então,
Para que serve o imposto de renda? O objetivo do imposto de renda é de tributar a renda das pessoas físicas de acordo com a capacidade econômica. Anotem essa frase aqui, porque um pouquinho mais para vai debater, eu vou mostrar uma informação importante, né? O imposto de renda, então, ele tem a pretensão, ele foi criado, ele foi desenvolvido para tributar as pessoas de acordo com a sua capacidade econômica. Dessa forma, o imposto de renda ele contribui para a redistribuição da renda e financiar aí serviços públicos essenciais como saúde, educação, infraestrutura. Lógico que isso é o que o porquê, né, dele ser criado, obviamente, né? E o princípio do imposto de renda é a da progressividade. Quanto maior a renda, maior tende a ser a alíquota de imposto a ser paga, né? De novo, essa é a tese, né? A teoria do imposto de renda. Quem que é obrigado a declarar o imposto de renda? Não são todos os contribuintes, não são todas os CPFs, né? As pessoas que precisam declarar imposto de renda. Existem diversos critérios específicos, como, por exemplo, uma determinada faixa de renda anual, né, que supere um determinado limite, a posse de bens acima de um certo valor, o recebimento de rendimentos isentos e não tributáveis, né? E alguns outros pontos aí mais específicos. Em 2024, quem é obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física? Quem recebeu rendimentos isentos, rendimentos tributáveis, desculpa, acima de R$ 30.639. Então, se no ano de 2023 você teve a somatória total de rendimentos tributáveis na faixa ou superior a 30.639, você já é obrigado a declarar imposto de renda. Um outro tópico importante é quem obteve em qualquer mês de 2023 ganho de capital, né? Ou seja, quem se beneficiou, né, através ali de, por exemplo, operações na Bolsa de Valores, cuja soma aí seja superior a R$ 40.000. Então, vamos entender aqui a tabela progressiva do imposto de renda. Ela é progressiva justamente pelo fato de que, até uma determinada faixa, o imposto de renda ele é isento, ou seja, a alíquota é zero. Então, até R$ 2.112, você é isento de imposto de renda. E aí começa a progressividade, ou seja, é o degrau por degrau, né? Numa faixa ele fica em 7,5%, numa terceira faixa, ele fica em 15%, depois sobe para 22,5%, depois passa para 27,5%, quando os rendimentos ficam superiores, acima de R$ 4.664. Então, basicamente, essa é a tabela do imposto de renda. Aqui eu estou trazendo a tabela mensal do imposto de renda, né? Então, essas são as taxas, né? As alíquotas, as faixas de rendimento comparativo, comparando aí com as alíquotas dessas determinadas faixas de rendimento. Então, a gente falou aqui da tributação do imposto de renda, da progressividade da tabela, mas é relevante também a gente dizer que você pode se utilizar de despesas para deduzir, para abater o imposto. O que eu estou querendo dizer com isso? As deduções são os valores que você pode usar para abater a sua base de cálculo do imposto, para diminuir a base de cálculo do imposto, que é formada pelos rendimentos tributáveis. Então, na prática, são os gastos que ao longo do ano você teve que se eles forem declarados, eles podem reduzir o quanto você vai pagar de imposto ou até aumentar a sua restituição, no caso onde o governo tenha que devolver dinheiro para você pelo fato de você ter pagado muito imposto, digamos assim. Então, despesas com saúde, despesas com educação, despesas com dependentes, gastos com previdência privada, investimentos com previdência privada, mais especificamente com o PGBL, são aí as principais despesas que podem ser deduzidas, utilizadas para se abater aí, para diminuir a base de cálculo do imposto e, por consequência,
pagar menos imposto. E aí é legal a gente falar aqui, né, principalmente vocês, alunos de economia da FEA USP, que tecnicamente existe uma defasagem no imposto de renda, e essa defasagem ela tem total, total relação com a inflação, né? A inflação e a não atualização das alíquotas do imposto. O que eu estou querendo dizer com isso? A defasagem da tabela, ela leva pessoas com poder de compra cada vez menor para a base de contribuição. Ou seja, cada vez mais existem pessoas que estão sendo obrigadas a pagar o imposto, já que os salários, teoricamente, eles tendem a subir para corrigir a inflação ou parte da inflação, enquanto a tabela e as alíquotas do imposto de renda, elas seguem iguais. Então, vamos olhar aqui essa tabela comparativa. Tecnicamente, desde 96, se a gente comparar 96 com 2024, que foi quando foi criado essa tabela de progressão do imposto de renda, essa defasagem ela já acumula aí 148%. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pegar aqui essa primeira faixa. Lá em 96, quando foi criado, já era os R$ 1.903. Só que, pô, de 96 para cá, teve uma inflação que foi significativamente acumulada, e essa inflação ela não foi suportada na tabela do imposto de renda. Então, hoje, se a gente fosse comparar o quanto que teria que ser a isenção do imposto de renda, esse valor seria de R$ 4.723, e não os 1.903, né? Na última faixa aqui do imposto de renda, que hoje é de R$ 4.664, acima de R$ 4.664, ou seja, paga 27,5%. Se a gente trouxesse, né, esse ajuste, né, para uma base de cálculo com a correção integral, com a correção correta, digamos assim, este valor de 4.664 passaria a ser 11.573. Então, é uma defasagem bem relevante, que, na verdade, isso significa em maior arrecadação, né, do governo e maior quantidade de pessoas que são obrigadas a declarar, né? Porque se essa base de cálculo ela fosse reajustada para R$ 4.723, a primeira faixa, uma significativa parcela da população brasileira estaria isenta de imposto de renda e não precisaria, por consequência, fazer a declaração e nem pagar o imposto de renda, né? O que não acontece hoje. E um outro assunto, um tema muito importante lá atrás eu tinha falado que o imposto de renda ele tem o intuito, né, digamos assim, ele tem o intuito de ser democrático e de tributar, né, conforme o critério ali de renda, né? Só que, na prática, o que acontece? Na prática, os milionários, os mais ricos, as pessoas mais ricas, os bilionários, os grandes empresários, eles pagam menos impostos que professores, que enfermeiros, que policiais, que economistas, que contadores. Quem está dizendo isso não sou eu, quem diz isso são os dados, né, que foram compilados pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que eles fizeram um estudo, né, na declaração de imposto de renda de 2022, onde eles obtiveram aí quase 36 milhões de declarações, e eles fizeram esse comparativo, né, da alíquota efetiva, a alíquota efetiva que representa exatamente o percentual efetivo aí de renda, né, que foi tributada por faixas de rendimento. Então, se a gente bate o olho aqui no gráfico, o que acontece? Pessoas que têm aí um rendimento, né, de 7 a 10 salários mínimos, de 10 a 15 salários mínimos, de 15 a 20 salários mínimos, mais ou menos nessa faixa,
elas pagam uma alíquota efetiva de imposto de renda na faixa de 11%. Sendo que pessoas que têm 40 salários mínimos de rendimento acima disso por mês, elas começam a pagar menos impostos, né? Então, quem, por exemplo, tem um rendimento anual de 5 milhões de reais, essa pessoa paga 5,43%, enquanto, de forma comparativa, uma pessoa que tem um rendimento que é considerado classe média, ela está pagando 11,25%. E esse estudo, ele pontua as 3 principais causas para essas distorções, que são os lucros e os dividendos, que eles são isentos de imposto de renda, eles compõem a maior parte, né, da renda desses ultra ricos, dos mais ricos, a defasagem significativa aí na tabela progressiva do imposto de renda, que a gente acabou de falar, e a pejotização da classe trabalhadora. Então, agora que a gente já entendeu para que funciona o imposto de renda, sobre a defasagem do imposto de renda, essa questão de que os mais ricos eles pagam menos impostos, a gente precisa entender aqui a importância do imposto de renda. Entender a importância do imposto de renda no sentido de que é uma fonte significativa e importante, né, para o governo, com os olhos focados na arrecadação do governo, mas também é importante nós, contribuintes, vocês, alunos, né, que estão aí começando uma vida profissional, entender e cumprir com as obrigações do imposto de renda. Isso é crucial para a gente evitar problemas com a Receita Federal, problemas de multas, né, de ter que pagar multas, ou até mesmo de sofrer aí uma investigação por sonegação fiscal, por exemplo. Aqui no Brasil, sonegação fiscal é crime. E se você, por exemplo, não declara o imposto de renda, o que pode acontecer é você ter o seu CPF bloqueado. Tendo o seu CPF bloqueado, você não consegue viajar para o exterior, você não consegue financiamento, você não consegue nenhuma oportunidade de abrir conta em banco e coisa do tipo, então você fica travado, né? Então, para os estudantes aqui de economia da FEA-USP, compreender o imposto de renda é fundamental, porque é uma parte vital aí da nossa estrutura tributária e isso afeta a maioria dos cidadãos. Então, é o que eu sempre digo, pessoal, basicamente o imposto de renda, ele é o balanço patrimonial de cada pessoa física. É no imposto de renda que a gente demonstra o que a gente tem de ativos, né, que são os bens e direitos, o que a gente tem de obrigações, que seriam dívidas e deveres, o que a gente tem de renda, né, as nossas receitas, e o que a gente tem de despesas que podem ser consideradas como despesas dedutíveis. Nada mais é no frigir dos ovos do que um próprio balanço patrimonial individual aí, pessoal, né? Então, o imposto de renda é importante, é legal a gente falar agora sobre o avanço do governo, o avanço do fisco, o avanço da Receita Federal no tocante à informatização e toda a tecnologia que a Receita Federal vem se utilizando. Hoje, né, com base na declaração de 2024, a Receita Federal vai começar a utilizar, inclusive, uma inteligência artificial. A Receita ela criou uma inteligência artificial que, através de um robô, ela vai ajudar a orientar os contribuintes a dizer se ele é obrigado ou não a declarar e vai ajudar aí a tirar outras dúvidas. Então, vai ter um chat onde você vai poder interagir com um robô da Receita Federal e esse robô ele vai estar se utilizando de uma inteligência artificial que a própria Receita Federal desenvolveu. E já que nós estamos falando aqui sobre tecnologia, sobre informatização e sobre monitoramento dos dados, basicamente a gente precisa entender o seguinte: a Receita Federal é como se fosse um Big Brother, um grande BBB, né? A Receita Federal brasileira ela é bem forte. Hoje, a Receita Federal ela possui mega supercomputadores e a inteligência fiscal por trás da Receita Federal brasileira, ela é muito forte. Hoje o Brasil ele está na frente
né, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, no tocante aí ao monitoramento e ao cruzamento dos dados de cada um dos contribuintes brasileiros. Para vocês terem uma ideia, por curiosidade, não é brincadeira isso, a Receita Federal ela monitora os contribuintes via rede social, né? Pelo Instagram, pelo Facebook. Já existe um monitoramento até com base nas redes sociais. Então, os mecanismos eles estão cada vez mais travados, cada vez mais cruzados, o que aumenta ainda mais o lastro da Receita Federal dela monitorar, dela fazer todo o cruzamento das informações e estar acompanhando o dia a dia fiscal de cada um dos contribuintes brasileiros. Então, professor, essa era a minha apresentação que eu trouxe, né? Eu pensei em trazer alguma coisa bem dinâmica mesmo, e agora eu acho que seria bacana a gente deixar aqui a conversa em aberto para um bate-papo aí com os alunos, para uma rodada de perguntas e respostas. Ótimo, Guilherme. Parabéns novamente, né? Você já fez a apresentação aí da primeira turma, né? Foi muito boa, com muitas questões. Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer ao vivo ou pelo chat, né? Vamos lá, galera, vamos Enquanto, participar. enquanto isso, os alunos, eu vou retomar uma pergunta que foi feita na turma anterior, né? É, Pode declarar mesmo quem não esteja obrigado? Eu gostei da pergunta, você poderia iniciar com essa. Essa pergunta é bem bacana, eu acho que é uma pergunta que ela é importante, né, professor? Porque assim, primeiro que a pessoa, vocês, alunos, não podem confundir a questão de declarar o imposto de renda com a obrigação de pagar o imposto de renda, ou a necessidade de pagar. Não é porque você está declarando que automaticamente você vai estar pagando o imposto. Então, sim, você pode declarar o imposto de renda mesmo não sendo obrigado. E existe uma série de benefícios, né? Eu já tinha combinado com o professor com relação à turma anterior, e vou estender aqui para essa turma também, né, professor? Eu vou compartilhar o link de um vídeo que eu gravei para o YouTube, onde a gente passa 4 ou 5 motivos para quem não é obrigado a declarar para fazer a declaração, né? Da importância, da questão positiva de se declarar mesmo não sendo obrigatório. Nós temos aqui mais uma pergunta, do Mateu, né? O imposto sobre consumo no Brasil é um dos maiores do mundo? É mais uma pergunta difícil, né? Não, essa pergunta é uma pergunta difícil, mas realmente o Matheus, ele já fez essa pergunta, imagino eu já sabendo a resposta. Sim, o imposto sobre consumo no Brasil é um dos maiores do mundo. Confesso que eu não olhei ainda como é que está a questão do imposto sobre consumo, especificamente falando, que são uma série de impostos, né? A gente tem o imposto de renda, a gente tem o imposto sobre consumo, a gente tem alguns outros tipos de impostos, mas o imposto sobre consumo, o Brasil é um dos maiores, está no top 10, se eu não me engano, e a carga tributária, quando a gente diz de carga tributária, a gente está equalizando e democratizando todos os tipos de impostos, né? A gente está empacotando tudo, batendo no liquidificador e vendo qual que é a carga tributária de um determinado país. O Brasil é o 12º ou 13º país com a maior carga tributária do mundo, né? No começo ali a gente já passou sobre né, a questão de que o Brasil está na frente dos Estados Unidos, na frente de países desenvolvidos. Então, respondendo ao Mateu aí, certamente, Mateu, com certeza o Brasil tem aí um dos maiores impostos sobre consumo do mundo. Tá certo. Tem mais uma pergunta. Acho que nas turmas anteriores você já respondeu também. No caso, aí a maior parte dos alunos ainda não tem renda, né? E recebe ajuda de custo, plano médico dos pais, né? Receber um carro, às vezes imóvel, né? Então, nessa linha, e tem uma pergunta que ele faz: como declarar dinheiro em espécie? Por exemplo, não está em conta bancária, não está em Bitcoin, né?
eu imagino que seja dinheiro em dólar, por exemplo. Ok, ok. Não, esse também é uma ótima pergunta, porque o que que acontece, né, professor? A partir do momento que você não tem renda, e você recebe, por exemplo, uma ajuda de custo, você recebe um bem que pode ser um veículo, ah, tecnicamente isso é tratado como doação, né? A doação, ela é isenta de imposto de renda, só que ela tem a incidência, é possível, né, de ter a incidência do ITCMD. O ITCMD é uma outra sigla, é um outro imposto que não tem nada a ver com o imposto de renda, que é o imposto sobre transmissão de causas mortes e decujos. Né? Resumindo tudo, o imposto sobre a doação e sobre a herança. Acima de R$ 88.000, você paga o ITCMD, abaixo disso não. Então, professor, quem recebe, por exemplo, o pai, né, que paga um plano de saúde, por exemplo, o aluno ele pode declarar esse plano de saúde, né, essa despesa de saúde, e ele tem a opção de considerar é, o igual valor como uma doação, ou ele pode nem considerar, nem registrar isso como doação, justamente pelo fato de que é isento de imposto de renda e ele não vai pagar o ITCMD. Mas agora, o pai, por exemplo, que compra um veículo, né, e coloca em nome do filho, o fato da pessoa ela ter um veículo registrado em seu nome, isso é bacana ser considerado, por exemplo, como doação, né? Ou então uma mesada aí em dólar, né, professor? Dependendo é, da quantia, né, se for significativa, é muito importante que seja registrado e que seja tratado como doação. Tá certo. Tem uma outra pergunta aqui que, na linha da outra turma, Legal. do Pedro, né? O imposto de renda é cobrado... Não, é anterior aqui. Primeiro a do ROG, né? Como resolver a É. questão da desigualdade no pagamento de imposto de renda em relação aos super ricos? Acho que você já comentou alguma coisa. Rog, essa é uma excelente pergunta, e na verdade essa é uma pergunta que ela acaba sendo, inclusive, filosófica, né? É uma pergunta que, inclusive, grandes economistas, como, por exemplo, o Paulo Guedes e outras, né? Outras figuras aí pensantes, inclusive, ou não sabem responder, ou têm suas dúvidas, ou têm suas divergências, né? De tanto que o assunto assim, ele é bem peculiar, né? Mas a questão aqui dos super ricos, né? Não é só um problema no Brasil, tá, Rog? Os super ricos, eles também pagam menos impostos nos Estados Unidos, eles também pagam menos impostos na Europa, né? Então, assim, quem tiver essa resposta do milhão ou do bilhão, digamos assim, vai resolver o problema de quase todos os países aí do mundo todo, viu? Tá certo. Muito boa resposta. Até a reforma tributária que foi aprovada, acho que não entrou em vigor ainda, afeta esse tema, né? E a outra pergunta agora é do Pedro. Significativamente. O Pedro pergunta: o imposto de renda é cobrado sobre as receitas brutas ou é cobrado após descontar as despesas? O imposto de renda, a base dele é sobre as receitas brutas, tá, Pedro? Mas daí, com base nisso, né, você tem a base de cálculo, que é considerando as receitas brutas, e é justamente aí que entra o fato de que, se você tem despesas dedutíveis, dependendo da quantia dessas despesas dedutíveis, pelo fato de você já ter sido retido na fonte sobre o bruto lá atrás, você pode ter a possibilidade, né? Você tem a possibilidade de restituir essa quantia que você foi retido, que você foi descontado lá na fonte, e você tem a possibilidade de reaver esse valor. Tá bom. Acho que você comentou muito bem aí a palavra dedutível, né? Talvez explicar, muitos alunos não sabem o que que é uma despesa dedutível e outra não dedutível. E aproveitando, qual a diferença de uma pessoa que é um assalariado, fazer a declaração, né?
e de um autônomo, que tem as dedutibilidades diferentes, né? Ah, é bem legal. Essa pergunta é bem legal. Na verdade, o assalariado, ele já é tributado diretamente na fonte, ou seja, quem paga o imposto de renda é a empresa onde o assalariado, a pessoa que tem um trabalho, né, um vínculo como CLT, a empresa ela já paga o imposto de renda, então, hipoteticamente falando aqui, vamos dar um exemplo com grandes números, né? Tem um salário de R$ 5.000, o salário bruto, só que R$ 1.000 é o imposto de renda. Tecnicamente, a empresa ela paga os R$ 1.000, a empresa onde este assalariado trabalha, e ela paga o valor líquido, né, os R$ 4.000, para o assalariado. Aí, então, é isso que significa a retenção. A retenção é você deixa de receber certa quantia porque alguém está pagando esse imposto por você. Já o autônomo, né, a gente pode entender aqui que, por exemplo, tem dentistas, né, profissionais aí liberais, tem a possibilidade de se fazer o que a gente chama de livro caixa. Né? O livro caixa é justamente a contabilidade, digamos assim, que você mostra para o governo, de tal forma que você não é retido na fonte que nem assalariado. Você recebe a sua verba, o seu rendimento, você tem algumas despesas, como, por exemplo, o aluguel e gastos correlacionados à sua atividade fim, e você faz um menos o outro, então o valor líquido disso seria o valor que você teria a pagar de imposto, né? Então, essa é a principal diferença entre quem é CLT, quem é funcionário registrado de empresa e quem é um profissional autônomo. Tá certo, obrigado pela resposta, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui filosófica, né? Porque ainda não entrou em vigor ainda, né? O que a reforma tributária influenciará no imposto de renda? Já aproveita a fala do ITCMD também, que vai dobrar, né? É, não, é legal a gente falar. Na verdade, né, não tem muito aqui o que a gente ficar pressupondo ainda sobre os impactos, tá, pessoal? Porque assim, por mais que a gente já saiba que vai ter uma reforma tributária, ela ainda não foi 100% consolidada. Então, os textos, né, e redações e por consequência, alíquotas e formas de tributação que vão ser alteradas aí, elas podem mudar. O que a gente pode adiantar? Né? A tendência, o que tende é que as empresas vão pagar mais impostos e o imposto de renda da pessoa física pouco vai ser alterado. Tecnicamente, nós vamos continuar pagando a mesma faixa, digamos assim, de imposto de renda, né? A reforma tributária ela vai impactar as empresas. É bacana a pergunta que o professor trouxe também sobre TCMD, que é relativo, né? A gente sempre fala, por exemplo, a gente compara um determinado imposto, que é o imposto de renda, a gente fala, mas nos Estados Unidos o imposto de renda é menor do que no Brasil. Só que quando a gente vai falar de TCMD, que é o imposto, por exemplo, sobre herança, sobre doação, né, que inclusive afeta os super ricos, lá nos Estados Unidos esse imposto sobre herança é de 40%, enquanto hoje aqui no Brasil é de 4%, e na reforma tributária estão querendo dobrar ou até triplicar o valor do ITCMD. Então, essa foi a pergunta do Tiago. Agora, a Isabela. Suponha uma situação: uma pessoa falece e todos os seus bens são passados para o herdeiro universal. Nesse caso, tal herdeiro deve declarar esses bens que agora estão em seu nome? Perfeitamente. Legal, bacana a pergunta. É isso mesmo, Isabela, precisa declarar. Na verdade, tem toda aquela questão, né, de quando existe aí o falecimento, né, precisa ser feito o inventário, né, os bens eles precisam ser inventariados, e aí a pessoa que ela vai herdar esses bens, né, é o que a gente chama da declaração de espólio, né? Ela vai A pessoa que herda os bens, ela precisa declarar
todos esses itens e dependendo, né, do que ela receber, a pessoa que recebe ela vai ter que pagar o imposto sobre a herança, né? Então vamos pegar aqui uma situação hipotética. Vamos supor que uma pessoa tem uma casa avaliada em 5 milhões de reais. Essa pessoa ela morre e passa direto essa casa para o herdeiro, né? Não vou aqui tratar se é filho, esposa, o que seria marido, para o herdeiro. Então, o herdeiro ele vai receber essa casa, esse bem de 5 milhões de reais. Na declaração, no saldo anterior dessa declaração, ele não tinha esses 5 milhões de reais. Apareceu na declaração que está sendo realizada no momento. Então, o surgimento, né, o acréscimo desses 5 milhões de reais é oriundo à herança. Portanto, sobre os 5 milhões de reais, existiria a tributação de 4%, e a obrigatoriedade da pessoa que está herdando esse bem de pagar o ITCMD na alíquota de 4% sobre o valor total que ela herdou. Tá certo, boa pergunta, né? Às vezes as pessoas Excelente deixam pergunta. para pensar só depois que acontece, né? E E aí é bacana, geralmente professor, é bacana, é isso que eu ia falar, justamente isso que o senhor falou, de a gente acaba não pensando em algumas coisas que são relevantes, que são importantes para a gente ter como conhecimento, e é justamente nesse, né, a gente muitas das vezes acaba indo atrás só porque precisa. E não precisa ser assim, né? Justamente por conta disso, professor, eu vou também mandar aqui o guia, né, de perguntas e respostas, justamente para responder perguntas mais diretas, como, por exemplo, essa da Isa, que é bem bacana, né? Toda aquela questão do FAQ da Receita Federal, de perguntas frequentes, dentro de um PDF aí, a gente compartilha com os alunos. tá certo. A pergunta do Bernardo, acho que está ligado também, né? Ele pergunta: dá para dizer que o imposto de renda não abrange aqueles que vivem somente de dividendos? Aí você poderia aproveitar também, né? Você já comentou rapidamente, diferente do assalariado, tem gente que abre a PJ e o rendimento entra como dividendos, né? Então, quais seriam essas outras formas também que são legais, né? Você abrir uma PJ, uma holding, tem gente que coloca os bens na holding, né? Eh, Se você pudesse comentar um pouco. Legal, legal. Foi uma pergunta bacana do Bernardo e é engraçada a resposta, né? Porque ela é sim e não. A gente pode dizer que quem vive de dividendos não está sendo afetado pelo imposto de renda, mas isso é relativo. Por quê? Porque o rendimento que essa pessoa que está vivendo de dividendo, ela não vai pagar o imposto de renda na pessoa física, né? Ela precisa declarar isso, esse rendimento na declaração, mas ela não vai pagar. Por que ela não vai pagar? Porque tecnicamente o dividendo ele já foi pago na empresa, né? O lucro da empresa ele já foi tributado e pelo fato de o dividendo ser o lucro da empresa, então tecnicamente o lucro ele já foi tributado. O que vai acontecer não vai ter uma bitributação por enquanto. Por enquanto, porque existe, né, projetos de lei dentro da reforma tributária pretendem, né, o governo está pretendendo tributar aí os dividendos, o que vai ter aí uma força aí, né, uma reclamação bem significativa por parte do empresariado brasileiro, né? E aqui, já estendendo a resposta para a excelente pergunta aqui do professor também, né, que é a questão de pô, quem tem uma empresa, né, uma microempresa, uma empresa no Simples Nacional, que é um regime de tributação, é, a pessoa ela pode optar, né, por ter a empresa e ela recebe, ela tem o rendimento tributado na empresa, ela paga o imposto na empresa e a diferença disso ela pode usar como dividendo, que é isento do imposto de renda. Ela não paga o imposto de renda na pessoa física, só que ela já pagou o imposto na pessoa jurídica, né? Então, são essas
jogadas de ver o que vale mais a pena com o que a gente chama da elisão fiscal. Elisão fiscal é o planejamento tributário lícito, né? Então, é justamente a gente colocar na balança e ponderar o que vale mais a pena. E a frente aqui que o professor também mencionou, é bem bacana dos alunos também já irem criando ali né, a curiosidade, que é justamente a parte, né, professor, da holding. Cada vez mais está sendo democratizado esse assunto, de tal forma que, pô, uma família, né, um pai de família que trabalhou a vida toda e conseguiu, por exemplo, comprar uma casa, conseguiu um outro imóvel e tem 2, 3 imóveis ali como renda de aluguel. Hoje em dia está sendo muito usual você abrir uma holding, abrir uma empresa, uma holding familiar, que a gente chama, justamente com o intuito de segurar, de alocar esses ativos, esses imóveis, de tal forma que quando houver uma sucessão familiar, aí, uma sucessão patrimonial, né, pela passagem aí de bastão, pelo falecimento e coisa do tipo, haja uma economia tributária. Então, cada vez mais está sendo utilizado essas possibilidades das famílias abrirem, famílias comuns, famílias de classe média, né, que possuem um imóvel, 2 imóveis, 3, isso já faz sentido, né, e já está sendo bastante estratégico se ter uma holding para ter uma economia tributária aí, de imposto sobre herança, de imposto sobre doação. Muito bem. Tem uma pergunta sobre inteligência artificial, mas antes disso, o Pedro está com a mão levantada. Então, pode fazer Sim, sua pergunta, Pedro. obrigado. Oi, Guilherme. Bom dia, obrigado pela palestra. Olá, professor. Minha dúvida é a seguinte: quando a gente paga impostos, a gente viu que é progressivo, que tem uma diferença entre cada faixa de tributação. Minha dúvida é, sim, vou colocar em exemplo para ficar mais claro. Mas supondo que até R$ 2.000 eu pago uma taxa, não sei, 10%. E a partir de 2001 eu pago 15%. Esse porcentagem a mais é tributado a partir do excedente de 2.000 ou é na íntegra esse 15%? Porque senão acabaria sendo prejudicial no caso. Como que é cobrada essa questão? Excelente pergunta, Pedro. Muito bacana, muito legal você ter trazido esse tema, essa pergunta, porque de fato é isso, né? Acaba tendo uma espécie de um pedágio, digamos assim, né? Pelo menos quando você principalmente para quem tributado na fonte, né? Quem tem esse desconto do imposto de renda porque trabalha como assalariado, como funcionário registrado num determinado local, o que acontece? Esse upgrade, né, de faixa de rendimento é justamente isso que você falou. Num primeiro momento, você está lá recebendo os R$ 2.000, aí o chefe vai lá e te dá né, te dá um aumento, te reconhece pelo seu desempenho e ele fala, ó, você vai passar a receber R$ 2.500, hipoteticamente falando, ou R$ 2.300. Tem um momento que, só pelo fato de você ter tido esse aumento no seu rendimento, comparando com esse pequeno gap da faixa do imposto de renda, você acaba pagando um pedágio a mais, mesmo recebendo mais. Você recebe mais, você passa a pagar mais imposto e você, no final do dia, né, no frigir dos ovos, de forma líquida, você acaba ficando com menos dinheiro no bolso. Obviamente, tá, Pedro, que isso é num primeiro momento. Depois, quando você faz o ajuste, né, a declaração anual do ajuste do imposto de renda, e você considera as despesas dedutíveis e tudo mais, isso pode, né, tem a tendência de ser mais equilibrado, de tal forma que você tem uma possibilidade de restituir esse valor que que você teve que pagar a mais num primeiro momento. Mas foi excelente a sua pergunta.
Muito bem, obrigado ao Pedro aí, pelo sotaque, eu lembrei, ele é um aluno representante aqui da América do Sul, né? Nós sempre Que temos legal. alunos aí do Japão, Estados Unidos, Europa, né? E Pedro contribui bastante aí, muito simpático. E sobre a inteligência artificial, acho que você, não sei se você comentou na turma anterior ou nessa, poderia falar alguma coisa. Uhum. Bom, primeiro vamos sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial no tocante, né? A questão de antigamente falar de imposto de renda ou declaração de imposto de renda é, era um tabu, né? Era um tema que era muito soava ser muito difícil. A maioria das pessoas procurava um contador, não que hoje não procure, mas antes as pessoas tinham um achômetro de que só contadores podiam declarar imposto de renda, por exemplo. E não é uma obrigatoriedade. Qualquer um pode fazer a declaração do imposto de renda, né? E a questão da inteligência artificial é justamente com a ideia de que hoje a Receita Federal vai ter a possibilidade de atender milhares, centenas de contribuintes no mesmo momento, né, on time ali, através do robô, né, do chat, de tal forma que não precisa ter auditores, especialistas da Receita Federal por trás respondendo um oi, bom dia, você é obrigado a declarar, né? Vai ter uma inteligência artificial por trás robotizada, digamos assim, respondendo as perguntas dos contribuintes, né? Então, aqui é legal, né, professor, a gente falar desses avanços, que é justamente isso. A Receita ela trouxe uma facilidade no sentido de tornar as coisas mais intuitivas. Hoje em dia, com o seu acesso do GovBR, você não precisa baixar programa nenhum do Imposto de Renda. Com o simples acesso do seu GovBR, na aba do ECAC, lá da Receita Federal, do ambiente da Receita Federal, você pode ir lá no Meu Imposto de Renda e você pode declarar de forma online. E hoje as coisas, né, as informações de rendimentos tributáveis, de despesas possivelmente dedutíveis, elas já estão previamente cruzadas e identificadas numa declaração prévia. Então, você clica lá no botão de entregar o imposto de renda, 80% das informações elas já estão pré-preenchidas. Isso é um excelente avanço para o contribuinte, né? Ele não precisa ficar fazendo as coisas do zero, colocando informações chatinhas, porque antigamente, se você errava, por exemplo, o endereço da sua casa, se você errava uma vírgula, o rendimento, pô, no ano você recebeu R$ 30.000, 561,32. Se você trocasse os centavos, aquilo dava malha fina, né? Dava um desconforto. Malha fina é quando a tua declaração ela fica retida numa malha, né, de auditoria da Receita Federal, de tal forma que a Receita Federal ela exige que você preste contas. Ela fala assim: olha, sua declaração ela não está em conformidade, está tendo alguma divergência. Me explica, né? É basicamente isso que é cair na malha fina. Então, qualquer errinho, antigamente, era passível de dar malha fina. Hoje em dia, com essa facilidade e com essa, digamos assim, com essa intuitividade que a Receita Federal está trazendo, isso está melhorando e trazendo mais agilidade para as declarações, para as entregas das declarações. Tá tudo bem aí, pessoal? Me escutaram aqui? Perfeito, perfeito. Professor, eu vi aqui que a do Tiago aqui não foi respondida, né? A dúvida do Tiago. Isso, Existe por algum favor. limite para redução da taxa de IR por meio dos planos de saúde e educação privada? Existe, Tiago, existe sim, tá?
gastos com saúde não existe limite, você pode declarar tudo que você tiver como gasto, desde que ele seja comprovado, né? Por que eu digo isso? Tem muita gente que quer dar aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Que quer falar que teve uma despesa médica no ano ali, só para poder reduzir o valor que ele tem a pagar de imposto. Só que, de novo, a gente está falando sobre os cruzamentos da Receita Federal e a capacidade de inteligência que a Receita Federal tem. Se você declara uma determinada despesa, por exemplo, dizendo que você tem uma despesa médica, mas você precisa declarar o CPF ou o CNPJ desse médico. Se você não declara, você não consegue deduzir, você não consegue usar isso como despesa com a possibilidade de deduzir isso do seu imposto. Se você tem que declarar o CPF e o CNPJ, via de regra, você está dedurando o médico. Se o médico ele não faz igual declaração dizendo que ele prestou esse serviço, está tendo divergência de informação e possivelmente a Receita Federal pode, inclusive, autuar né, o contribuinte pela fraude com essa despesa dedutível. Eu sei que eu acabei fugindo um pouquinho da pergunta, mas foi um tema legal, eu lembrando disso, justamente para que os alunos entendessem, né? Então, assim, saúde não tem limite de dedução, a educação, eu não me lembro agora de cabeça, mas pode ser 100% do valor gasto com educação pode ser deduzido do imposto de renda, né? Aí tem algumas regrinhas, como, por exemplo, você pode considerar dependentes na sua declaração de imposto de renda, usar o valor lá de R$ 2.900 como possibilidade de dedução, mas esse valor também é travado. Então, respondendo aqui ao Tiago, basicamente todos esses pontos aí são passíveis de redução da taxa de IR, tá, Tiago? Tá, ok. Aproveitando que você também tem experiência aí em escritórios de contabilidade, poderia falar um pouquinho para quem abre uma MEI ou abre uma PJ, né? Simples, sociedade individual. Quais são as obrigações lá, todo mês, todo ano? O que o escritório tem que entregar lá para a Receita, para depois fazer o Entregar. pagamento da pessoa física? Interessante, professor. Na verdade, quem abre um MEI e quem abre uma microempresa, né, não importa que é micro. A partir do momento que você tem um CNPJ, você automaticamente é considerado como um empresário, né? E sendo um empresário, você também tem obrigações e deveres para serem cumpridas na empresa, no CNPJ. E no CNPJ, as obrigações e as declarações, elas são mensais, né? Tem declarações que são mensais, tem declarações semestrais e tem declarações anuais. Na pessoa física, a gente só tem uma declaração, que é a declaração de imposto de renda, né? A declaração anual de ajuste de imposto de renda. Na pessoa jurídica, o empresário, ele tem aí, quem é microempresário e tem uma empresa, por exemplo, no Simples Nacional, ele vai ter aí 15 declarações ao longo do ano. São 12 mensais, 2 semestrais e uma anual. Né? Então, assim, é justamente por isso que precisa ter um contador, né, professor? Que aí eu já vou até fugir um pouquinho do cerne principal, mas toda empresa, pelo Código Civil brasileiro, tem a obrigatoriedade de ter um contador ali nomeado e cuidando, né, de deixar ali a parte contábil, fiscal e os registros financeiros e econômicos em dia, né? Então, basicamente, quando você tem um MEI, o MEI é a ferramenta, né, a possibilidade mais fácil que existe hoje no Brasil, né? O MEI ele tem um limite de faturamento, ou seja, um limite de rendimento de R$ 6.750 por mês, né? Isso resulta em R$ 81 mil no ano. Basicamente, o MEI ele só vai pagar a taxa, né, uma taxa fixa de R$ 65 por mês, né? Mas isso não o desobriga a não ter um contador
que prove, através de um livro caixa, por exemplo, que ele auferiu determinada quantia de rendimentos, que ele possuiu tanto de despesas e trazer todo isso, sabe, professor? Toda essa movimentação financeira que tem no CNPJ do MEI para, né, a caixinha final, que é a caixinha do CPF, que é no Imposto de Renda de Pessoa Física. Tá certo. Tem uma pergunta aqui que acho que já foi respondida, no caso de herdeiros, né, que herdam o imóvel. E quando é valor pequeno, tem lá limites de isenção, né? Perfeito. E se a pessoa não tem dinheiro para fazer inventário, você citou aí um imóvel de 5 milhões, imagine, vai ter que pagar 200 mil reais. E se a pessoa não tem dinheiro, o que que faz? Está recebendo a herança. E depois o Em- Tiago levantou a mão, né, em seguida ele pode falar. Professor, infelizmente, nesse caso, ela chora. Chora pelo fato de que não tem para onde fugir, né? Nesse exemplo, eu já peguei muitos casos assim, né, de famílias que o patriarca, por exemplo, a matriarca, era altamente imobilizada, né, no sentido de ter imóveis, e aí, quando teve o falecimento e, obviamente, toda a questão do inventário, e naquele momento se transformou aí o fato gerador de pagar o imposto da herança, essa família teve que se desprender, por exemplo, vender, realizar um dos imóveis para poder pagar o imposto total sobre a doação. Então, assim, não tem para onde fugir. Se não tem o dinheiro para pagar o ITCMD, tem a possibilidade de parcelar isso, né? Você deixa o valor em aberto e depois chega na Receita e faz o pedido de parcelamento, onde você tem a possibilidade de parcelar o valor devido em até 60 vezes, em 60 meses, né? Mas assim, o valor, uma vez devido, ele é devido, ele não vai sumir. Não tem como chegar para a Receita e falar: puxa, eu recebi aqui esses 5 milhões e não tenho dinheiro, você me perdoa? Né? Isso não existe. O Tiago? Bom dia, aqui é o Thiago falando. Eu fico com uma dúvida sobre a resposta da minha pergunta, sobre a redução do valor pago no imposto de renda. Você Ok? comentou sobre uma taxa fixa de 2.900 sobre dependentes, mas eu fiquei na dúvida se esse valor é proporcional à dependência, se esse é o valor máximo em quantidade de dependentes. Eu só queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação de dependentes e o valor devolutivo do IR. O valor do dependente é de 2.000. Você pode incluir quantos dependentes você tiver como possibilidade, tá, Tiago? É claro que tem que ser sempre colocado na ponta do lápis, e é por isso que entra a estratégia fiscal por trás disso, de tal forma que você coloque na balança se vale a pena considerar uma pessoa como dependente ou não. Por quê? Você considerando a pessoa como dependente, o valor que você pode abater de imposto pela inclusão do dependente é de R$ 2.275 por dependente. Só que se esse dependente ele tem, por exemplo, rendimentos, pelo fato de você estar declarando ele como rendimento, como dependente, você tem que declarar o rendimento do dependente na sua declaração também. E aí, a hora que você declara o rendimento dele e soma com o seu rendimento, muitas das vezes pode ser que não vale a pena. O valor que você vai estar usando para deduzir, para abater do imposto, que é os 2.275, que é o valor fixo, ele não vale a pena pelo fato de que os rendimentos do dependente podem ser somados, né, eles podem estar trazendo ali uma maior alíquota ou maior montante absoluto que vai ser pago de imposto no final do dia. Perfeito. Mais perguntas, pessoal? Estamos aí chegando já no finalzinho, né? Oi, tudo bem? Aqui de novo, o Pedro. Tenho uma dúvida, porque eu já ouvi falar de alguns casos nos Estados Unidos, por exemplo, que quando eu tenho posse de ações de empresas e esse valor das ações diminui, eu acabo sendo dispensado e considerado como perca.
Isso no Brasil funciona também? Isso considera na despesa de pagar da renda? Como funciona essa questão? Legal, Pedro. Outra pergunta bacana. Você pode, né, utilizar o prejuízo que você tem em determinada ação, né, que você teve como prejuízo, você pode utilizar esse prejuízo para abater do valor ali a pagar de um ganho de capital que você teve num momento posterior ali, numa eventual outra venda de ação, né? Vamos supor que na ação da empresa A você teve um prejuízo de 2 e na ação da empresa B você teve um lucro de 2. Ambos você realizou, ou seja, você já comprou e vendeu. Você pode usar os R$ 2 de prejuízo para fazer o cômputo geral, o balanço geral, para abater do valor que você teria a pagar do ganho de capital que você teve na segunda opção, né, na empresa B. Muito bem. Nós estamos já no limite, né? Programado. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, né? Eu agradeço ao Guilherme, né, novamente. Se você estiver disponível no próximo ano, o convite já está feito, né? Agradeça ao fundador, lá, ao seu pai também, da Segato Auditoria, né? E então eu passo para você, para as suas palavras finais. Se quiser falar o seu Instagram, eu sei que você é um Legal. youtuber, né, famoso aí, eu sempre assisto as suas aulas, né? Então, muito obrigado e por favor. Gratidão, professor. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade da gente estar juntos. É sempre uma alegria a gente compartilhar um pouquinho do que a gente sabe com uma galera bacana, principalmente aqui, essa turma que foi bem legal. As perguntas foram bacanas, então eu agradeço também aos alunos de terem participado, de terem aqui interagido, de terem feito aí perguntas bacanas. Agradeço pela oportunidade, tá, professor, mais uma vez, de estar aqui com você e com os alunos. Eu vou passar o link daquele vídeo que eu tinha comentado, então a galera pode, se tiverem curiosidade, eu falo sobre outros assuntos lá no meu canal, né? E também falo de outras questões sobre imposto de renda de pessoa física, então quem quiser já vai ter o acesso ao canal. Quem quiser conversar diretamente comigo, se tiver alguma dúvida em específico, se quiser trocar uma ideia depois, pode me chamar, né? Entra no site da Segato, que é o www.segato, S-E-G-A-T-O, contabilidade tudo junto.com.br, que daí vai ter lá o botão de WhatsApp, vocês podem clicar lá que diretamente vocês vão ser direcionados ao meu WhatsApp. E aí vocês podem mandar um oi lá. E aí eu fico com o compromisso também, né, professor, de mandar não só o link do vídeo, mas também o link para quem quiser baixar o programa do imposto de renda, né? E eu sugiro que cada um de vocês, que todos os alunos aqui baixem o programa, até por curiosidade, não é porque vai baixar o programa que vai surgir a obrigação de fazer a declaração de imposto de renda, não tem nada a ver, vocês podem fazer o download, vocês podem brincar de manusear ali as abas, né, as fichas que tem ali dentro do programa. Eu passo o PDF com as principais perguntas e respostas da Receita Federal no tocante ao tema do imposto de renda e fico à disposição para trocar uma ideia com quem quiser conversar sobre o tema. Ok, muito obrigado, Guilherme. Vou encerrar a gravação.